Meus amigos, muito boa tarde. Nós temos convocação da seleção brasileira que foi passada a lista às 3h30 da tarde. Ancelotti trouxe uma seleção básica, trouxe a seleção feijão com arroz dele de sempre. Acho que não tem muitas inovações, a não ser um time de futebol. Acho que não é a seleção brasileira que esperamos, mas falta muita qualidade para essa geração brasileira, onde nós não podemos nos apegar muito. E eu acho que o correto, destinamento falando, acho que o correto para o roteiro do futebol é a seleção não ganhar a Copa. Sei que o futebol é um roteiro imprevisível, sei que é uma história de vai e vem, sei que é uma coisa muito incalculável, assim como toda a vida, na verdade, mas eu acho que por momento a gente não deva se inspirar tanto com o futebol da seleção. Acho que você que é torcedor canarinho não fez isso com razão, porque a seleção também não convenceu, não jogou um futebol convincente, adepto, para que nós possamos estar convencidos, para que nós possamos nos apaixonar novamente pela seleção. Eu acho que é isso que o torcedor precisa. Então, eu não coloco tanta expectativa, principalmente nesse time aqui onde tem Bruno Guimarães lesionado e dentre muitos outros jogadores que cavaram a sua posição na seleção brasileira, e acho que é por isso que a gente não deve colocar tanta fé. Acho que não, na verdade, retrazendo o que eu disse, acho que a gente poderia sim ter fé, mas não tanta expectativa. Porque o Brasil, quando tinha melhor time, inclusive, a gente colocou expectativa nele e não fomos correspondidos. Então acho que é melhor o torcedor canarinho manter o pé no chão, porque eu mesmo vou fazer isso, como amante da seleção brasileira. Acho que não é o time que nós merecemos, né? Nem o preço da camisa que nós merecemos. Tudo que a CBF está fazendo ultimamente, e desde a presidência de Edinaldo Pereira, afasta o torcedor da maior seleção do mundo. Então, é um trabalho pífio. Sam Michalde agora está tentando reviver essa sensação que é torcer pela Canarinha. Acho que ele está tentando pôr os pingos nos is, mas ainda não conseguiu porque estava tudo uma bagunça, né? Ronaldo Fenômeno em 2025, no ano passado, no início, ele tentou ser presidente e as federações não deixaram. Logo depois foi retirado o Edinaldo Pereira do cargo. Então, para você ver a bagunça que estava, e agora o lixo sendo colocado debaixo do tapete, né, com essa nova gestão da CBF. Vamos lá para a convocação, para não me exaltar demais. Convocação oficial da maior do mundo, inclusive a última sairá 18 de maio para a Copa, para os amistosos contra o Panamá e Egito. A gente tem um curto calendário aqui para preparar o time. A gente teve um bom calendário em 2023 adiante, mas a gente não aproveitou. Para você ver que eu estou falando de gestão aqui, se encaixa muito com a atual convocação de hoje. É um efeito borboleta muito grande. Os goleiros são Alisson, Bento e Ederson. Aqui é o que menos inovou. Alisson já é, para mim, o goleiro indiscutivelmente titular. Bento, eu acho que melhores teriam, por exemplo, Brazão, por exemplo, Léo Jardim. Aí vem Ederson também do Fenerbahçe. Acho que esses dois últimos, Bento e Ederson, acho que é muito discutível a convocação deles, mas é o time de Ancelotti. É assim que eu vejo, é o time que ele traz, é o time que ele propõe. Não estou dizendo assim, é esse time, tchau. Entendeu? Eu acho que Ancelotti traz o time dele para formar uma equipe. Isso já é óbvio, já é nítido. Mas aqui, com esses 3 goleiros, para mim, o único que estaria na minha lista seria Alisson. Só prova mais a teoria. Alexandro do Flamengo, Bremer, que ainda não tinha participado dessa era Ancelotti. Um bom zagueiro, fez sua Copa ali do jeito que dava, do jeito que Tite colocou ele, no momento em que Tite colocou ele. Eu acho que ele fez boa passagem, acho que é um zagueiro de confiança e é um dos melhores da atualidade. Alexandro também é um bom lateral. Danilo que fez o gol na final da Libertadores contra o Flamengo, já vinha fazendo, acho que já era o nome de experiência da seleção, apesar de não vir sendo convocado, mas acho que, assim, não é o melhor nome, mas eu acho que é um cara versátil, né? A gente tá precisando de lateral por causa das lesões de Caio Henrique e Wanderson, e por isso ele vem para flexibilizar essa possibilidade para o Ancelotti, para dar menos dor de cabeça para ele. Douglas Santos, do Zenit, é um paraibano. Acho que, assim, eu falo da região dele como se fosse determinante para o futebol, né? Mas não, é porque eu sou paraibano também.
Então, Douglas Santos é um cara que passou muita segurança na lateral. Acho que ele não fez isso, acho que nenhum lateral fez isso enquanto pré-Copa, enquanto passagem de outros técnicos. Eu vi um pouco de Ian Couto ali pela direita, mas depois disso nada mais. Acho que nem merece convocação mais o Ian Couto. E acho que Douglas Santos foi um dos melhores laterais que nós tivemos desde Marcelo e Daniel Alves. Ele passa muita segurança, é disso que a gente precisa na lateral. Por exemplo, ver o Carlos Augusto da Inter contra o Japão, foi titular desde o início. Cara, não jogou nada contra o Japão. Foi um dos caras que mais sofreu com o ataque japonês. E acho que também Danilo do Botafogo acabou deixando a desejar. Danilo lateral, tem outro Danilo aqui que é meio campista, que também é do Botafogo. Acho que foi o melhor lateral que tivemos em alguns anos. Eu acho, minha opinião. Magalhães, que para mim é o melhor do mundo como zagueiro na posição que atua. Ibanez, que também é nome inovador. Léo Pereira, que também não vinha participando dessa era Ancelotti. Ele já estava na pré-lista depois do jogo que fez contra o Botafogo aí, que eu mesmo já supunha que ele fosse convocado, ele seria convocado. Marquinhos, que é o nosso capitão, para mim também indiscutivelmente convocado. E o Wesley, que faz ótima passagem na Roma, uma passagem aliviadora para quem se preocupa com a posição de lateral. É um lateral que joga muito bem como ala, já disse isso no vídeo anterior falando sobre a minha convocação. Hoje mesmo, às 10h30 por ali, eu publiquei o vídeo. Eu acho que é um lateral que joga muito bem como ala, é um cara muito ofensivo. Eu acho que como lateral marcador, ele deixa um pouco a desejar. Mas assim, for para colocar um lateral defensivo, eu opto por Douglas Santos e Wesley na direita. Eu não coloco o Alexandre porque para mim ele é um lateral também que sobe muito. Então, eu prefiro assim essa dupla, mas eu acho que o Ancelotti vai escalar Alexandro e o próprio Wesley, já que não temos Wanderson, Caio Henrique também pela esquerda está lesionado, então vai ficar por isso mesmo, acho ainda que é uma boa dupla, mas não tô vendo graça nessa seleção, não sei porquê. Casemiro e Gabriel Sara. Casemiro é o melhor volante que nós podemos ter, é outro nome de experiência junto de Marquinhos. Eu acho que Alisson e Ederson também, Marquinhos e Casemiro são os nomes experientes que eu falei até agora, os nomes que passaram por Copa. Então acho que, posso estar esquecendo de algum aqui, Danilo também, mas eu acho que falando de titularidade, de boa qualidade, de manter boa fase, acho que esses jogadores que eu citei se permitem mais a fala, assim, a minha fala de dizer que eles são os nomes mais experientes. Gabriel Sara vem fazendo boa passagem pelo Galatasaray, fez uma boa partida de Champions contra o Liverpool e acho que ele também era um nome a ser testado. Andrei Santos, ele já foi convocado contra o Equador na primeira partida da história de Ancelotti com a camisa da seleção brasileira. Acho que merece também porque ele é um jogador muito importante do Chelsea. Danilo do Botafogo é um outro novo nome. E Fabinho do Al Ittihad, eu acho que ele ainda é do Al Ittihad. Endrick e Martinelli. Endrick faz uma ótima passagem pelo Lyon, chegou para quebrar tudo, saiu daquele caos que era o Real Madrid para fazer história na estreia na sua estreia na França. Martinelli, que para mim é um jogador também que merece convocação, aliás, merece mais titularidade inclusive. Igor Thiago, novo nome também. Luiz Henrique, cara, for para ele jogar como ele jogou contra o Japão e Bolívia, acho que não merece convocação. É um jogador que quando entra tem que correr, cara. É um jogador que quando entra tem que ser veloz, tem que gerar dúvida no adversário. Contra o Japão não fez isso, eu não sei o porquê. Não sei se o fuso horário estava apertando ele, estava bitolando ele, não sei o que estava acontecendo com ele naquela partida. Mas ele não jogou como o Luiz Henrique que nós vimos contra a seleção peruana, por exemplo. Contra a seleção chilena, contra a seleção... Na verdade, 2 vezes o Chile, porque ele fez gol contra o Chile 2 vezes e gerou muito ataque, deu muita dificuldade para aquele time do Chile. Acho que ele é um jogador muito bom, é um jogador que a seleção brasileira precisa, é um jogador que a seleção brasileira costuma formar, mas o Luiz Henrique, não tem condições. As últimas partidas dele pela seleção brasileira são pífias. Ele não jogou nada contra o Japão. Nada quando ele entrou. Nada. Matheus Cunha, ele cravou o nome dele desde a sua primeira convocação lá em março de 2025. Acho que ele merece. É um bom segundo atacante, é um bom falso 9, é um cara que sempre está se destacando pela raça que tem. Rafinha também é outro que foi convocado e tem muita raça, muita qualidade. O menino Ryan, que é ex-Vasco, que está no Bournemouth da Inglaterra, está jogando bem, está se destacando, merecia convocação desde a época de Copa do Brasil, 2025.
é um ótimo jogador, é um promissor atleta. Vini Júnior também merece, pelo que ele fez contra o Benfica, mas se ele não fosse uma cadeira cativa da seleção, se ele não só saísse quando estivesse lesionado, raramente isso acontece, eu não convocaria. Não é a fase que Vinícius Júnior merece, não é a fase que a seleção brasileira merece de Vinícius Júnior, e Vinícius Júnior, enquanto esteve como o melhor do mundo, eu vou espirrar, ele não correspondeu com a camisa da seleção. Jogou tudo pelo Real Madrid, hoje já não joga tanto assim, na minha opinião, é um jogador de decisão, mas não tem tanta aquela qualidade que teve em 2024, e não jogou nada pela seleção brasileira. O último que até o Ancelotti esqueceu na coletiva foi João Pedro. Ele basicamente é o artilheiro do Chelsea, ele fez 11 gols em 40 dias, ele é uma máquina, ele é um ótimo jogador, ele não é um 9 centralizado, por mais que no Chelsea ele esteja fazendo um pouco dessa função de 9 de área mesmo, carrasco, pronto para mudar o jogo com 1 ou 2 toques. Então, acho que pela seleção ele também deve se modificar. E eu acho que é isso também que falta nos jogadores que atuam pela seleção no momento, é se modificar um pouco para gerar conforto para esse time, para essa equipe. Cara, vamos falar um pouco de Neymar. Eu acho que há muito tempo a seleção brasileira deixou de ser a seleção brasileira de Neymar. Ancelotti foi o responsável por isso. Acho que ele foi o principal responsável por esse rompimento, não o culpado, porque o culpado é o próprio Neymar de se afastar da seleção por má gestão na carreira. Acho que é isso o que lapida um pouco essa morte do Neymar na seleção. É um técnico também que tem autonomia suficiente para amontoar essa geração de atletas brasileiros e formar a sua seleção. Ele não precisa de Neymar para formar um bom time. A gente viu isso, por exemplo, contra o Chile. Não tem discussão para mim contra o Chile também, porque é o Chile, mas foi um bom jogo da seleção. A gente viu isso também contra a Coreia do Sul, também a Coreia do Sul não tem muito o que dizer. A gente viu isso contra a Senegal, que aí sim foi um bom teste. A seleção jogou muito contra a Senegal. Também falando ainda do Neymar, quando foi que o Neymar esteve inteiro desde a sua lesão contra o Uruguai, pela seleção brasileira? Sinceramente, nunca mais ele esteve pronto para atuar com a camisa amarela. Desde a Copa, na verdade, porque ele também se lesionou. Acompanha comigo aqui um pouco do trajeto do Neymar desde o pós-Copa 2022. No PSG ele lesionou lá em março de 2023, fora por 4 meses. Depois ele voltou na data FIFA, deu tempo, jogou alguns amistosos preparatórios para o tempo na Europa. Assim, foi do nada pro Al Hilal. Quando volta à seleção, é o 10 do Al Hilal. Ele lesiona contra o Uruguai, 2024 foi pro lixo, um ano inteiro fora. Ali eu não ponho culpa nele, né? Mas eu acho que podia vir mais dele. Acho que, assim, em questão de se dedicar mais, em questão de falar um pouco menos, acho que até em gestão de estar em clube, até em questão disso, acho que até acho que ele merecia uma liga mais competitiva. Ele volta ao Santos em 2025, depois disso nunca mais esteve pronto para vestir a amarelinha. Foi essa a passagem de Neymar desde a lesão que teve no ligamento cruzado anterior do joelho. É uma passagem horrorosa, cara. Não é o Neymar que tá jogando, não é o nosso Neymar, como eu escrevi no textinho que eu fiz sobre o jogo dele contra o Corinthians. Não é o nosso Neymar, é o Neymar 25-26. Esse Neymar merece ser esquecido na história. Não é o Neymar que disputou artilharia com o Cristiano Ronaldo, que fez dupla com Messi, com Luis Suárez, que jogou com o Mbappé, que foi o melhor do mundo em 2015. Eu digo melhor do mundo na minha opinião, que foi o melhor jogador que o Paris Saint-Germain já teve na sua história, o jogador que mais armou, que melhor criou, que mais bem fez gol, que deu muitas assistências para Mbappé, por exemplo, ser um bom jogador para o Real Madrid, trazê-lo, que é o que eu acho. Mbappé seria muito pouco, eu digo, se extrairia muito menos de Mbappé sem Neymar, se ele não estivesse lá no Paris Saint-Germain também. Neymar, por muito tempo, enquanto esteve em campo, foi o melhor jogador do Paris, e eu acho que até hoje é o melhor jogador que o Paris Saint-Germain já teve desde 2017. Se distanciou um pouco da sua carreira por causa das lesões, mas, cara,
é o melhor jogador que nós temos, é o mais qualificado, mas não merece convocação. Não fez um bom jogo contra o Corinthians, nem sequer gerou perigo. Ele perdeu muitos passes, cometeu muitos erros, ele se distanciou muito ali do ambiente do jogo, cara. E eu vi uma coisa, contra o Vasco, que ele tomou de goleada no ano passado, ali eu acho que foi muito melhor, assim, falando de tecnicalidade, falando de prosperidade, porque ele desistiu do jogo naquela partida. Quando eu tava 3-0 já pro Vasco, ele não pegou na bola, porque não quis. Mas hoje, sabe, ontem no caso, dia 15, brigando por convocação, brigando por destaque para ir para a seleção, acho que foi muito pior, porque valia vaga na seleção, na camisa mais pesada do planeta, que é essa daqui. Valia vaga. Então, eu acho que não mereceu, realmente. Não mereceu e que fique por isso. A gente queria muito ver o Neymar na seleção, a gente queria ver o Neymar disputando sua vaga na Copa do Mundo, mas eu acho que não vai ser possível. Eu acho que tem a chance ainda dele ser convocado, mesmo sem estar nesses amistosos preparatórios, mas é um sonho distante. Muito obrigado você que acompanhou até aqui, eu agradeço de coração. Se você ficou até aqui, deixa um gostei, se inscreve no canal, me segue no Instagram no Amarelo e Penta, porque tem seleção brasileira. Essa canarinha com 5 títulos mundiais que você nunca viu outra igual e nunca vai ver, com toda a minha sinceridade. Sempre tem vídeo de seleção, sempre tem vídeo de Brasileirão, vídeo de Champions, sempre tem futebol. Muito obrigado, agradeço e vamos torcer pela canarinha. A canarinha, se Deus quiser, vai ser a ex-campeão do mundo. Tamo junto, valeu.